Oi, Marluce. Oi, professor Chassot, tudo bom, mestre? Tudo bem. Com muitas dificuldades de contratempos, mas... Isso, é verdade, mas professor, inicialmente, boa tarde a todos e a todas, mas, assim, inicialmente, eu já começo pedindo desculpas aí pelo atraso, mas tranquila, por entender que em tempos de pandemia a gente tem que aprender, né, a nos acomodar dentro dessas tecnologias e dentro dessas possibilidades que os recursos estão nos submetendo, tá? Então, agradecer muitíssimo mesmo a contribuição do professor Chassot, a generosidade de estar aqui hoje com a gente, contribuindo para nos enriquecer, né, de informações, de discussões. Gostaria de pedir a todos que mantenham seus microfones desligados, né, suas câmeras desligadas. A gente pede encarecidamente que façam as suas colocações pelo chat, tá bom? Usem o chat para isso. Quero destacar aqui, antes de mais nada também, né, a presença dos nossos alunos do Instituto Federal do Piauí, Campus Teresina Central. Tem um grupo muito específico, que é o grupo da disciplina de trabalho de conclusão de curso, e demais outros alunos da nossa instituição, especialmente os alunos do curso de Biologia, da licenciatura em Ciências Biológicas, dos demais alunos das outras licenciaturas aí presentes, dos outros estados, né, dos outros municípios do nosso estado. Enfim, agradecer, né, a todos e esperamos que possamos aproveitar aqui esse momento com o professor Chassot para essa discussão tão pertinente que trata de nós aprendizes, né, professor? Eu acho que a grande questão hoje, em cima dessa temática, é entender, né, que nós todos estamos aprendentes, né, em tempos de pandemia, e sempre estivemos, né, mas mais do que nunca precisamos compreender onde nós estamos, né, nesse papel do docente, no papel do professor, no papel da escola, no papel do aluno em formação, do professor em formação, e muito grata por tudo, né? O Laboratório Didático de Ensino de Ciências está aqui iniciando, né, o ano de 2021, com as suas atividades que estiveram aí paradas em 2020 por conta da pandemia, e começamos, a meu ver, com chave de ouro, né, com o ilustríssimo professor Ático Chassot, que é um reconhecido, né, profissional, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Professor, você pode usar da sua palavra. Fique à vontade. Assistindo aula, você acredita, no meio da rua? Colocar aí o que você se propôs aqui com a gente hoje. Desliguem o áudio, por favor. Pois é, filho. Estou aqui, o áudio está falando. Eu queria começar dando uma boa tarde para cada uma e para cada um. Essa live de hoje é muito singular. Ela é singular por duas razões. A primeira, estamos recomeçando. No ano passado, no dia 13 de maio, eu fiz no campus da Universidade Federal do Cariri, em Brejo Velho, em Brejo Santo, eu fiz a primeira live. No dia 18 de dezembro, quando fiz a última live desse ano, era aquela número 88. Então, eu fiquei 5 semanas sem live nenhuma. Não foi fácil uma abstinência. Quem tinha feito 12, 14 a cada mês,
de repente, ficar 5 semanas, mesmo que fosse a semana entre Natal e Ano Novo, ficar sem fazer. Então, hoje, essa é a número 89 do total e a primeira de 2021. Então, essa é uma das singularidades. A outra singularidade é mais complexa, é mais difícil de falar. Em março desse ano, há 10 meses, quando nós começávamos a pandemia e achávamos que talvez terminasse na semana que vem ou no fim do mês, e até hoje não terminou, já faz 10 meses, uma colega minha da Universidade Federal do Pampa, a professora doutora Andréia Salgueiro, disse uma coisa que cada vez mais se revela verdade. Nesses tempos de pandemia, nós temos que aprender a chorar. E é muito singular essa informação, aprender a chorar. Quase que a cada dia, ou pelo menos um dia sim, um dia não, recebemos a notícia de um colega, de um amigo, de um parente que se foi. Não faz muito, no começo desta tarde, eu recebi a notícia da morte de uma colega minha da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Sandra Corazza. Então, eu dedico essa live a Sandra Corazza, que morreu hoje, e era uma batalhadora da educação, era talvez a maior polemista que eu conhecia, e nós ainda tínhamos de comum, ela e eu, nós éramos da mesma cidade de Montenegro, no interior do estado. Então, a minha homenagem a Sandra. Muito triste. Bom, vamos agora à possibilidade de tu passar aqueles slides. Se não tem, a gente pode fazer de outro jeito. Como é, professor? Não lhe ouvi. É possível passar os slides Sim. do PowerPoint que eu mandei? Sim, só um minutinho. Então, passar os slides. Onde é que a gente passa? Está no e-mail. Não estão abertos. Caixa de entrada. Vou abrir, professor. Só um minutinho, por favor. Aqui, galera, né? Sim, esse aí. Agora, como eu baixo o link, só um minutinho. se não der, nós podemos deixar. Não, vai dar sim, professor. Estou só localizando aqui porque eu deixei aberto e eu acho que eu fechei aqui. Não, esse aí. Pronto. Muito bem. Então, estão aí os slides. Eu queria começar fazendo uma referência a duas instituições. Uma é a REAMEC. A REAMEC me dê em 30 segundos para eu dizer alguma coisa sobre. Sim. Há quase 10 anos atrás, um pool de cerca de 30 universidades e institutos federais dos 10 estados amazônicos fizeram um programa
para formar doutores em ensino de ciências e matemáticas para a Amazônia. Eu, desde então, estou muito envolvido nesse programa e eu já formei uma doutora em Parintins, no Amazonas, uma doutora em Manaus, um doutor em Barra do Garça, uma doutora em Sinop e, atualmente, tenho uma doutoranda no Acre. Portanto, essa é uma das minhas inserções na Amazônia, essa Amazônia que, nos dias atuais, está tão sofrida. A outra instituição a qual eu sou vinculado, já comecei o 3º ano de atividade, é a Unifesp. A Unifesp é a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, onde eu, antes da pandemia, ficava uma semana a cada mês. Assim, por exemplo, em 2017, 2019, eu fui 11 vezes a Marabá, de Porto Alegre a Marabá, trabalhar durante uma semana. Agora, quando começou a pandemia, eu fui uma vez em março ainda, e depois nunca mais fui, mas continuo lá. Eu tenho 4 doutorandos, tenho um aluno de pós-doutorado vinculado à Unifesp, então eu continuo trabalhando. Hoje de tarde, inclusive, tem uma reunião do colegiado que eu troquei por uma coisa muito melhor, que é esse estar com vocês aqui. Então, eu quero fazer referência à minha vinculação amazônica, particularmente nesse momento que a Amazônia está tão sofrida. Eu, desde a metade de 2018, tenho feito sempre as minhas falas marcadas por um prelúdio muito especial. E vocês vão ver por que eu escolhi esse prelúdio. Pode passar o seguinte. Tá gravando. Marlúcia, pode passar o seguinte? Posso, sim. Aí vocês estão vendo, à guisa de prelúdio, uma pauta musical que talvez é completamente desconhecida por vocês. E esta pauta musical, se vocês olharem a data, é do século XIII. Provavelmente, pela primeira vez, estão vendo uma pauta musical tão antiga. E a música é uma poesia feita por um nome que é bastante conhecido, que é Francisco de Assis. E isso começa Laudato si, ó meu Senhor, e Laudato si, ó meu Senhor. Louvado seja o meu Senhor. Esse dialeto está escrito em úbrico, que é um dialeto italiano, e é também, pode passar o seguinte, no dia 18 de junho de 2015, portanto, há mais de 5 anos, sem que muitos de nós nem percebêssemos, houve como um terremoto em uma casa dita comum. Pode passar. E o nome desse terremoto é... Pode passar, por favor? Laudato si. Laudato si é as 2 primeiras palavras daquela canção que eu mostrei para vocês, mas ela também pode passar, o seguinte, o nome da carta encíclica do Papa Francisco sobre o cuidado da nossa casa comum. Aqui eu preciso dizer uma coisa muito importante. Eu sei que eu estou numa instituição pública, que é o Instituto Federal do Piauí, e, portanto, uma entidade que não tem vínculo religioso nenhum. Eu também não tenho vínculo nenhum, eu nem pertenço à Igreja do Papa, mesmo que eu reconheça o Papa Francisco como uma das mais importantes lideranças mundiais hoje. Eu queria mostrar o quanto essa encíclica Laudato Si, que é o cuidado da nossa casa comum, por que eu tenho trazido ela aqui. Pode passar a seguinte.
Eu vou trazer 3 depoimentos sobre a Laudato Si. O primeiro é de Edgar Morin. Edgar Morin, que há poucos dias atrás nós vimos uma conferência dele, assisti a conferência dele. Ele tem 99 anos e meio, ele vai fazer 100 anos em junho. Ele falou durante quase 1 hora, sem nenhum momento manifestar cansaço ou não se lembrar de algo. E ele, acerca da encíclica, ele diz: a Laudato Si é talvez o ato número 1 de um apelo para uma nova civilização. Então, essa é o que diz Edgar Morin, talvez um dos maiores intelectuais do século XX e XXI. Tem um segundo depoimento, pode passar o seguinte, por favor. É do Ban Ki-moon, que foi secretário-geral da ONU quando a encíclica foi publicada. Ele disse: com a encíclica papal, as mudanças climáticas devem ser tidas como uma questão moral. E agora vocês já estão percebendo por que eu estou trazendo essa encíclica nessa fala. Vamos ver um terceiro e último depoimento. Pode passar o seguinte. Esse terceiro depoimento é da Márcia Irota, diretora executiva da Fundação SOS Mata Atlântica. Ela diz: a encíclica papal vai direto ao ponto ao criticar, com detalhamento e de maneira contundente, nosso atual modelo insustentável de desenvolvimento. Um texto claro e de fácil acesso, traz ainda uma contribuição sem precedentes à mobilização de toda a humanidade, e não só dos católicos, nas questões ambientais, por um mundo socialmente justo e ambientalmente equilibrado. Então, aqui tem mais um depoimento de uma brasileira sobre a encíclica. E, como eu disse, eu não estou trazendo a encíclica com nenhuma vinculação religiosa. Eu estou trazendo-a como um antídoto às políticas ambientais do atual governo. Quando há uma encíclica que trata justamente com o atual governo, que trata justamente do cuidado do meio ambiente, é importante nós termos presente que essa encíclica deve nos chamar a atenção a muitos desmandos relativos ao meio ambiente. Pode passar. Professora, boa tarde. Me inclua como voluntário também. Tudo bem, Lucas. Vamos deixar para o final as manifestações, tá bom? É o Lucas, viu? Lucas Lopes. Bom, então esse prelúdio que eu trouxe à fala de hoje, e eu vou voltar num pós-fácil, parece ser um antídoto às políticas bolsonaristas que negam o cuidado da nossa casa comum. Um governo genocida que não só não cuida do meio ambiente, mas descuida dos homens e das mulheres, particularmente da Amazônia, com as suas políticas atuais. Eu, como dizia há pouco para você, trabalho há meses em Marabá, e é das coisas mais significativas que a gente vê é o extrativismo e a retirada de minérios da área amazônica. Mais de uma vez eu vi trens com mais de 200 vagões das reservas indígenas do Marabá para o porto de Itaqui, em Maranhão, minério de ferro, mas também minério de nióbio e outras coisas mais. Então, essa agressão ao meio ambiente deve ser lembrada também, por isso que eu trouxe encíclica. Não quero deixar de lembrar continuada reserva de agrotóxicos a cada semana liberada pela ministra da Agricultura
dizendo que, então, as verduras são mais bonitas, mesmo que ela ponha bastante agrotóxico. Pode passar o seguinte. Então, dentro dessas políticas, a encíclica Laudato Si é um antídoto muito importante. O seguinte, por favor. Tá, agora pode tirar a apresentação. Os slides eu não vou, só vou usar bem no fim agora, por favor. Bom, agora... Pronto, professor. Tu tirou o som dele, Gabriel. Tu tirou o som dele. Uhum. Diga para ele. Professor, seu som está travado. Seu som... Pronto. Agora deu? Deu, sim. Eu disse, depois desse prelúdio, nós vamos passar aquilo que é o substantivo na fala de hoje, que é o diálogo de aprendente. Muitos, nem todos, porque não sabiam, muitos receberam um texto que se chama Diálogo de Aprendente e prepararam algumas perguntas sobre isso. Então, nós poderíamos começar ouvindo as perguntas sobre esse assunto. Sim. Então, vamos lá, professor. Eu vou fazer aqui as colocações, né? Colocadas, essas questões, professor, foram colocadas pelos alunos que leram o artigo, com a mesma intitulação desta palestra, tá? E nessa leitura, os alunos foram instigados, né, a fazerem alguns questionamentos, a fazerem algumas considerações, e vamos aqui colocar alguns deles, tá? Só lembrar antes que os respondentes vão ser tu e eu. Tu também leste o artigo antes, trabalhaste o artigo antes, nós vamos nos dividir. Sim, sim. Então, vamos aqui à pergunta colocada aqui pela Alexandra e a Iara. Elas colocam o seguinte, professor: levando em conta as diversas metodologias de ensino estudadas e aprendidas ao longo do curso de formação de professores, o que se pensa é que, na prática, elas devem ser, ao menos ocasionalmente, executadas para que se tenha um ensino mais dinâmico e uma aprendizagem significativa. Todavia, o que se vê é que muitos professores de licenciatura ainda insistem em manter as aulas engessadas no método tradicional, sem tentar novas metodologias em sala de aula. E elas questionam, né? O que o mestre Chassot acha sobre este paradoxo da licenciatura? Bom, uma coisa que nós viemos dizendo há muito tempo, e é trazido, inclusive, na pergunta que está se fazendo, e aparece isso, inclusive, no texto, no capítulo do livro que vocês leram, é que o professor transmissor de conteúdo já era. Esse professor transmissor de conteúdo não tem mais sentido nos tempos atuais, porque os conteúdos estão disponíveis de uma maneira muito mais eficiente do que aquela que nós soubemos apresentar. Hoje existe um fenômeno que nós poderíamos chamar de youtuberização. Qualquer assunto que você tenha que dar... Vamos imaginar que eu sou professor e sou professor do ensino médio. E vamos dizer que amanhã pela manhã eu tenho que dar uma aula num segundo ano do ensino médio sobre eletrólise. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que preparar a aula de eletrólise. Agora, vou me dar conta, se eu for consultar o YouTube,
tem pelo menos uma dezena de aulas sobre eletrólise, de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais com melhor demonstrações do que eu sou capaz de dar com a preparação que eu tenho, com as condições de laboratórios que eu tenho. Aí vocês vão perguntar, mas o que o professor tem que fazer, então? O professor, antes de mais nada, deve ser um selecionador de saberes. Ele traz, olha, hoje nós precisamos saber sobre eletrólise. Não é ele que vai dar uma aula sobre eletrólise. Nós vamos ver onde é que estão os saberes que são importantes para entender a função do professor é cada vez mais e fazer os alunos ficarem curiosos em torno de um assunto e procurar saber mais sobre o assunto usando os grandes recursos que nós temos hoje. Por exemplo, se nós nos dermos conta que todas essas lives que foram produzidas ou estão sendo produzidas nesses tempos pandêmicos estão em arquivos e eu posso escolher algum assunto desses para ser levado à sala de aula, à discussão dos estudantes, eu estou respondendo um pouco a isso que nós chamamos de youtuberização, ou seja, de quanto isso está cada vez mais disponível. Eu gostaria de chamar a atenção que nós estamos escrevendo muitas coisas, porém parece, e talvez eu possa estar equivocado, essas coisas que nós escrevemos são pouco lidas. Hoje o pessoal não tem mais tempo de ler tanta coisa que é produzida. A toda hora nós recebemos pedidos de revistas pedindo artigos, ou pedindo lives, ou pedindo outros conhecimentos para serem inscritos, e é muito pouco as pessoas que leem. Eu acho que eu tentei responder um pouco a pergunta das duas meninas, mas podemos continuar a discussão sobre esse mesmo assunto. Eu acho que dentro ainda dessa mesma proposta, professor, o Lucas Lopes, ele endossa, né, essa fala e coloca assim, o professor deve ser, então, mais vocação do que qualificação? Ou existe um gargalo? Bom, Lucas, essa discussão de ser muito mais um disseminador de conteúdos, aquele que transmite conteúdos é uma situação. Agora, aquele outro, e eu vou usar a palavra que tu usaste, porque é uma palavra muito contestada muitas vezes, que tem a vocação de ensinar. E a vocação, às vezes, está ligada um pouco a uma certa pieguice, parece uma coisa religiosa. Vocação é aquele que é chamado para pregar. Eu acho que hoje, aqueles homens e aquelas mulheres que espalham o conhecimento, disseminam o conhecimento, eu vou trazer uma analogia que eu aprendi com um professor do Instituto Federal de Rondônia, e ele diz que hoje os profetas do século XXI são os professores. Nós realmente estamos realizando uma missão profética, não no sentido de fazer uma profecia que vai acontecer amanhã, mas fazer uma profecia fazendo que a ciência tenha um lugar de destaque na vida dos homens e das mulheres, tendo cada vez mais uma alfabetização científica. A ciência tem uma coisa, é aquilo que a ciência faz enquanto instrumento de pesquisa. Por exemplo, eu acho que nós estamos tendo aí todos os dias um excelente exemplo com a produção da vacina. Mas é uma outra coisa que também faz parte da ciência, e se nós perguntarmos o que é ciência, afinal, a resposta é: a ciência é, por primeiro e é, acima de tudo, uma linguagem. A ciência é uma linguagem como é o português, como é o espanhol, como é Libras, como é a música.
A música é uma linguagem, a ciência é uma linguagem. Agora, essa ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres. Ela é um construto humano. Foram os humanos que construíram a ciência. E não foi Newton, Madame Curie, ou Dalton, ou Lavoisier, ou Darwin. Eles construíram uma parte da ciência. Cada um construiu. Sempre gosto de lembrar aquela frase de Newton que diz: se eu consegui enxergar tão longe, é porque eu me apoiei no ombro de outros gigantes. Cada um de nós que estamos ouvindo agora, nós, vez ou outra, nos apoiamos nos ombros dos outros para entender alguma coisa. Então, a ciência é uma linguagem e é construída pelos homens e mulheres. Diferente, a ciência não é revelada. O que é uma coisa revelada? Uma coisa revelada é uma coisa que não se sabia e alguém chega e tira a cortina e diz: olha aqui, ó, essa é a revelação. Não é o caso da ciência. Vou dar um exemplo mais fácil de entender. Se você perguntar para um islâmico quem é que escreveu o Alcorão, ele não terá dúvida na resposta que vai dizer. Ele vai dizer: o Alcorão foi escrito por Alá. O Alcorão foi escrito por Deus Alá. Aí a gente pergunta, mas como é que Alá escreveu? Ele pegou uma caneta Bíblia, ou pegou uma... Não. A tradição islâmica diz que o arcanjo Gabriel ditou as palavras do Alcorão a Maomé. E Maomé, como era analfabeto, quando ele saía do transe, ele dizia: olha, Alá me disse isso, isso, isso. Então ele dizia isso e tinha dezenas de escribas que iam copiando até dar origem ao Alcorão. Eu tenho ali em cima da mesa um Alcorão, é um livro mais grosso que a Bíblia cristã, por exemplo, é mais volumoso, e durante quase mais de 20 anos, o Maomé entrava em transe, Alá via o arcanjo Gabriel, ditava para ele, e temos aí um livro sagrado. Agora, jamais vamos dizer, e um islâmico não aceitaria que nós disséssemos, que esse Alcorão é um construto humano. Não, ele é uma revelação. Comparem religião e ciência. Religião é uma verdade revelada. Ciência é uma verdade construída. Então, eu vou começar de novo. Ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres. Agora, coisa terceira e última parte, muito, muito importante. Ciência é uma linguagem construída pelos homens e pelas mulheres para explicar o mundo natural. A ciência tem uma serventia. E quando vocês vão, por exemplo, no curso de licenciatura, passar uma série de disciplinas, vocês estão querendo entender como o mundo é escrito, como o mundo é apresentado, construído. Eu posso pegar uma questão tão simples como explicar como é que eu descasco cebola e o que eu faço para descascar cebola e não chorar, ou explicar uma coisa tão sofisticada como preparar uma vacina para o vírus que ora assola a humanidade. As duas coisas são construções feitas pela ciência para explicar o mundo. Então, a ciência tem uma serventia. Qual é a serventia? Ela serve para nós entendermos o mundo que nós estamos. Ela serve para me dizer que daqui mais umas horas eu sei que onde eu estou eu vou ver o sol aparentemente caminhando, mas eu sei que o sol está fixo, na verdade é a Terra que se movimenta, e esse movimento da Terra vai ocultar o sol. E eu sei que amanhã pela manhã, mais ou menos aqui, às 6h15, o sol vai estar aparecendo, ou seja, a Terra estará numa posição tal que ela não vai mais ocultar o sol. Então,
coisas simples como essa, ou coisas complexas como fazer uma vacina, é o trabalho da ciência. Eu acho que eu respondi um pouco à pergunta do Lucas. Sim, sim. Professor, dentro dessa sua fala, assim, a gente faz viagens, né? Quando a gente é professor, a gente constrói uma história, né? Dentro da docência e vai se identificando dentro desses diálogos, né? Dentro dessa, como aprendiz lá no começo de carreira, como professor aprendente ainda hoje, né? Depois de mais de 30 anos de experiência em sala de aula, eu ainda me encontro aprendendo a cada dia e mais do que nunca, né? Aprendendo. E aí, dentro desse seu diálogo, eu faço assim umas viagens quando você diz assim que a gente tem que usar a ciência, tem que pensar a ciência como uma linguagem, e eu me reporto a vivências, né? Como professora de maternal, como professora de ensino fundamental, como professora de ensino médio, como professora de ensino superior. E nessa trajetória toda, assim, a gente percebe o quanto esse diálogo, né, enquanto essa linguagem da gente enquanto professor e os nossos aprendizes, a gente constrói, né? E eu me pego pensando como eu trabalhava o ciclo da água lá com o meu aluninho do maternal, que lá no maternal ele já aprendia a fazer ciência, né? Entendendo um pouquinho da roupa no varal. Eu lembro de eu fazendo uma atividade com esses alunos, deles botando uma roupa, a gente molhando a roupa, a gente estendia, eles traziam uma peça de casa e a gente molhava e estendia essa roupa no espaço da escola e depois a gente ia pegar a roupa. E eles eram desafiados a me responder o que foi que aconteceu, o que aquela roupa estava de diferente dos minutos atrás, quando a gente tinha colocado lá. E aí essas crianças expressavam, né, os seus conhecimentos prévios, mas a gente levava ele às nuvens. Eu lembro que a gente falava de nuvem para ele, para falar de ciclo da água, e dizia que essa água tinha ido para as nuvens, e o ciclo da água era entendido por um menino de 3 aninhos ou 4 aninhos dessa forma, e a gente pega vendo o ciclo da água numa complexidade muito grande, o ciclo hidrológico lá no ensino superior, e essa linguagem, ela existe de fato, né? E a gente, enquanto professor, é um desafio, o Lucas falava aí, assim, de desafio, né? E a gente vê que nesse diálogo nós estamos sempre sendo desafiados a usar a melhor linguagem, né? Para fazer ciência em sala de aula, para trabalhar a ciência, e mais do que nós, professores que formamos professores que estão dentro de sala de aula nesse contexto de, muitas vezes, ser aprendiz também, né? Aprendendo a ensinar a cada dia. E é muito interessante quanto essa riqueza da construção da ciência, ela não é só no aspecto do aluno, é no aspecto também do professor, de usar uma linguagem, né, que a gente se aporte melhor para os nossos alunos, da gente entender que há linguagens diferentes para dizer a mesma coisa, há níveis de expressões diferentes, e eu acho que uma das coisas que nós, professores, em formação, lá no comecinho, professores no início de carreira, vamos aprendendo ao longo da nossa atividade docente, essa identidade que nós vamos construindo, que o Lucas chamou de vocação, e a gente vê que hoje a terminologia é uma construção de uma identidade, né? Nós vamos nos construindo professores dentro da docência, e é muito importante nós, professores, nos identificarmos dentro desse papel, né, de docentes, que eu acho que essa vocação que o Lucas falava, nesse sentido, à medida em que eu vou exercendo a docência, que eu vou me apoiando na docência, eu vou me identificando como professor. E isso vai fazendo em você uma construção interna, né?
que é nesse sentido vocacional por ser motivacional, né? Esse trabalho docente ele passa a ser motivacional. E como já dizem, motivação é uma porta que só abre por dentro. Cada um de nós temos que encontrar dentro dessa docência, né? Desse ato docente, essa portinha para abrir e se motivar, né? Nessa caminhada, né? Da docência. É muito, muito, Bom, muito especial. 2 comentários em cima da tua fala, com a qual eu concordo em gênero e número, portanto, não vou fazer 2 comentários laterais. A primeira, esse ano, mais precisamente no dia 13 de março, eu vou completar 60 anos de professor. O dobro lamentavelmente, tem uma etapa da escolarização que tu falaste com tanto entusiasmo, que é a única que eu não participei, é a educação infantil. Eu ensinei no ensino fundamental, comecei ensinando no ensino fundamental, ensinei muito tempo no ensino médio, ensinei na graduação, na pós-graduação, no mestrado, ensinei no doutorado. Quer dizer, passei por todas as etapas, mas não passei pelaquela etapa que tu falaste comovidamente, quase que fosse as nuvens. Não notaste, mas quase que fosse as nuvens, para falar em educação infantil. E veja que fácil seria mostrar a coisa de ensino de ciência, perguntar para os alunos por que a roupa que foi para o varal está seca e por que essa outra roupa que eu deixei ali no balaio ou na bacia não está seca, por que aquela continua molhada? Ou por que se eu ponho a roupa no varal, se tiver vento, vai secar numa velocidade, e se não tiver vento, vai secar noutra? Quer dizer, isto é fazer alfabetização científica. Isto é fazer alfabetização científica. Então, essa é uma das situações em cima da fala muito presente. E a outra é quanto nós estamos sempre aprendendo. Se tu me perguntasse, nesses 10 meses de pandemia, qual é uma coisa significativa e importante para ti? Eu diria, é a minha convicção de quanto tem assuntos que eu preciso estudar para aprender. Eu não sei. Eu agora, volta e meia, aprendo coisas sobre vacinas que eu não sabia. Isso é importante. As leituras que a gente faz, quanto a gente aprende nas leituras que se faz, mesmo que seja leituras de ficção. Aliás, a gente podia começar a fazer uma pergunta sobre esse texto. Se esse é um texto de ficção ou não ficção, esse diálogo de aprendentes? Essa é uma boa pergunta que eu gostaria que algum dos leitores me dissesse se é de ficção ou não ficção. Eu, na minha casa, não está muito difícil eu ficar aqui durante a pandemia, mesmo que eu viajava sempre, todas as semanas, agora eu não viajo, estou 10 meses sem viajar, mas eu vivo na companhia de cerca de 4.000 livros. Então, pode pensar a boa biblioteca que eu tenho. E como são 2 pisos, num piso está uma biblioteca de ficção e no outro piso está a peça os livros de não ficção. E aí eu pergunto, onde é que eu botaria esse texto que eu dei para vocês lerem antes? Ficção ou não ficção? E aí? Quem responde? Alguém pode se pronunciar aí no chat? Coloca aí. Pessoal da turma aí de TCC, o que acharam? Professor Chassot questiona se é ficção ou não ficção o texto Diálogo de Aprendentes que vocês leram. Alguém? Não? Então, vamos deixar pensando e vamos a uma nova pergunta. Alguém quer? Não.
Acho que ninguém quer se pronunciar, professor. Acredito, a ainda Ana hoje está nós vamos... colocando, a Ana Beatriz, está colocando que acredita que é não ficção, devido à realidade que atinge nossa própria experiência, mostra que tudo está explanado lá, é realmente o que acontece conosco. Bom, eu sei que tem muita gente que não leu o texto, mas o texto não leu não porque não quisesse, mas porque não sabia da dinâmica que nós tínhamos preparado para hoje. Realmente, esse texto, eu vou usar uma palavra que não é muito corrente na língua portuguesa, eu vou falar numa palavra que se chama assemblagem. Assemblagem. O que é uma assemblagem? Eu não sei se vocês olham, vez ou outra, os rótulos de vinho. Então, os vinhos podem ser de diversas cepas ou diversas... Por exemplo, tem vinho Cabernet, tem vinho Merlot, tem vinho Pinot Noir, tem vinho... etc, etc. Mas também, às vezes, no rótulo aparece assemblagem. Quer dizer, assemblagem quer dizer mistura. É um vinho que tem misturado diferentes cepas. Por exemplo, eu posso fazer uma assemblagem com vinho Cabernet e com vinho Merlot. Eu posso fazer uma assemblagem com Malbec e Pinot Noir. Quer dizer, então, a assemblagem é mistura. Eu resolvi batizar esse texto de uma assemblagem. É uma mistura de ficção e realidade. Isso que a Ana colocou, dizendo que a realidade que nós encontramos todos os dias na sala de aula é verdadeira. Agora, eu recebo muitas mensagens de pessoas fazendo perguntas e nem aquelas que a Maria Clara, que é uma aluna de graduação, está quase se formando em licenciatura, ela fez para o professor Giordano. Tanto a Maria Clara como o professor Giordano, que vocês conheceram nessa história, e aqueles que não conheceram, se quiserem, depois a Marlúcia vai dar o endereço meu ou dela, eu me prontifico para quem mandar pedir, eu mando o texto. Aliás, o meu e-mail é fácil de guardar, achassou@gmail.com. Quem não conhece o texto, eu posso mandar. E nesse texto tem 2 personagens centrais, o professor Giordano e a Maria Clara. Claro que tem outros personagens, tem os... Bom, eu não vou cometer como é que se chama quando a gente conta o segredo do filme? Como? Sim. Bora, sai. Como é, professor? Spoiler. Muito obrigado, Ana. Spoiler. Eu não vou fazer um spoiler contando... Você não vai querer antecipar para os outros que vão ler, né? Entendi. Você Mas não quer dar o spoiler. Podemos falar no texto, sobre o texto, sem contar alguns segredinhos que tem. Sim. Por exemplo, aquele cara que... Pode perguntar. Eu tenho uma outra questão, professor, que foi colocada aqui na turma. Só um minuto. Só um minuto. É a pergunta do Francisco Cássio. Ele pergunta o seguinte, ele faz a seguinte colocação: as religiões afirmam existência de uma verdade global, eterna, completa, que trata tanto da natureza quanto do homem. Esta verdade tem uma exigência fulcral para crê-la, a fé. A ciência não apenas adquiriu ou adquire status independente, mas trouxe superações, chegando a um século a ser aceita quase como um sucedâneo às religiões. É possível ciência e religião trilharem o mesmo caminho? Elas devem se misturar? Bom, essa pergunta é
muito significativa e muito importante nas nossas discussões. Foi dito que a ciência e religião, foi perguntado se ciência e religião podem trilhar o mesmo caminho. Vamos olhar um pouquinho o que foi dito acerca de religião, o que foi dito acerca de ciência. A marca da religião é apresentar verdades eternas, imutáveis, e tem uma grande exigência para acreditar nessas verdades, a fé. Então, o verbo-chave da religião é o verbo acreditar, é o verbo crer. Eu acredito, eu creio. Eu posso dizer, por exemplo, eu acredito em Papai Noel. Ah, mas eu sabe explicar como é que o Papai Noel consegue vir num trenó lá do Polo Norte, chegar aqui no Sul? Não, mas eu acredito que Papai Noel existe, eu creio que o Papai Noel existe, porque eu tenho fé, eu acredito. Agora olhem a religião, olhem a ciência. A ciência não tem verdade. A ciência tem apenas algumas verdades provisórias. Lembrem que as verdades das religiões são verdades eternas, permanentes, eu não mudo. A religião tem verdades provisórias. E, ao invés de acreditar nas verdades da ciência, eu entendo. As religiões a gente acredita, a ciência a gente busca entender. As religiões exigem a fé, a ciência exige para entender a razão. Atenção para essa palavra razão. Razão tem a ver com raciocínio. As verdades da ciência são verdades raciocinadas. As verdades das religiões são verdades reveladas. Completamente diferente, então. Então, ciência, eu entendo. Religião, eu creio. Pergunta se elas podem trilhar o mesmo caminho. O Papa João Paulo II tem uma encíclica de outubro de 1998 que se chama Fides et Ratio, Fé e Razão. E ele diz, fé e razão são como duas asas do mesmo pássaro que eles vai ser levado ao infinito. Eu acho que eu vou divergir do Papa, porque, mesmo que ele seja agora santo da Igreja Católica, São João Paulo II, eu vou dizer que eu acho que o pássaro do Papa não vai voar ao infinito. Eu vou lembrar uma prática que vocês ninguém conheceu, mas eu, como sou o mais danoso do grupo, me lembro de uma prática muito interessante que eu vou contar para vocês e que tem tudo a ver com essa pergunta. A gente, mesmo morando na cidade, morava em casa e tinha no final, no terreno, tinha um lugar lá que era onde estavam as galinhas. As galinhas eram confinadas num espaço e para que elas não voassem daquele espaço, a gente cortava as penas de uma das asas. A gente não cortava as asas, por favor, porque senão a galinha ia morrer, mas cortava com uma tesoura as penas da uma das asas. E a galinha não voava. Por quê? Porque ela estava completamente desequilibrada. Um lado ela tinha uma asa que podia fazer grandes movimentos e outra ela tinha uma asa, então ela não voava. Por isso que eu digo que eu acho que quando o Papa diz que fé e razão são como duas asas do mesmo pássaro que voa por infinito, essa fé e essa razão são asas muito diferentes.
Olhem, eu sei que eu já disse, eu vou repetir, a exigência da fé. Fé exige crença. Olha a exigência da ciência, da razão. Exige entendimento. Há coisas que eu entendo porque eu uso a razão e há coisas que eu creio porque eu uso a fé. Alguém pergunta, mas posso ter as duas? Eu posso ter fé e ser cientista? Resposta, sim. Só que tem coisas que vai tratar com os óculos da fé e tem coisas que vai tratar com os óculos da religião. E é claro que eu vou ver de uma maneira diferente. Eu vou pegar agora um exemplo mais radical e mais difícil. Por exemplo, aqueles que estão me ouvindo agora e são de fé católica, eles sabem que na Igreja Católica Romana tem um dogma que diz que o pão e o vinho se transforma em corpo e sangue de Jesus. Tem, inclusive, uma festa na liturgia católica que se chama a festa de Corpus Christi, do corpo de Jesus. E os católicos recebem aquele pão e aquele vinho e acreditam que aquilo é corpo e o sangue de Jesus. Por exemplo, uma pessoa luterana, um luterano, diz que o pão e o vinho representam o corpo de Jesus. O luterano não acredita que aquilo é corpo e sangue de Jesus. Ele diz que representa. Uma coisa é representar, outra coisa é ser. Eu represento ou ser. Então, vejam que eu peguei agora. Com os óculos da ciência, eu jamais vou conseguir enxergar no pão e no vinho que o padre consagra o corpo e o sangue de Jesus com os óculos da ciência. Agora, se eu botar os óculos da fé, da religião, eu acredito e é assim, pronto. Eu não discuto. David Hume, que foi um grande iluminista do século XVIII, tem uma frase que diz assim: se acreditamos que o fogo esquenta e que a água refresca, é somente porque nos causa uma imensa angústia pensar o contrário. Isso é a religião. A religião não quer, não permite que eu pense o contrário. Vamos dizer, pegar um dogma que é muito caro às igrejas cristãs, o dogma da Trindade. Deus Pai, Deus Filho, e a terceira pessoa eu acharia muito mais bonito se, em vez de ser o Espírito Santo, uma pomba, fosse Deus Pai, Deus Filho e Deus a Filho. Olha como a minha Trindade é muito mais bonita. Mas Deus, não posso mudar. Eu não tenho direito de mudar. Não, ninguém pode mudar, nem o Papa pode mudar. Só se ele for um novo dogma. Ele disse, olha, a partir de hoje, os cristãos, os católicos acreditam que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é uma Deus. Se ele dissesse isso, quando em 1950 ele proclamou como dogma de fé católica que Maria foi elevada aos céus em corpo e alma, ele estava falando uma coisa de dogma e as pessoas, mas eu não acredito que foi corpo. Não posso. A igreja diz é assim e eu não posso mudar. Esse assunto, ciência e religião, daria para longas conversas. Sim, sim, é muita... Eu acho que daria uma outra live, né, professor? Aliás, teve 3 lives dessas 88 que eu falei, 3 que tiveram sobre ciência e religião. Vocês podiam organizar uma ciência e religião, até já teria nomes que poderiam estar conosco, então. Mas isso é outro assunto, não é assunto de agora. Tá. A Fabíola colocou aqui que teve um professor... A Fabíola colocou aqui, professor, que ela teve um professor que disse que, quanto à religião, há a fé, a crença em algo... Sim. Pois não. Emar, eu estou numa live. Vou fazer a colocação da Fabíola, tá? Ela colocou que teve um professor que disse, quanto à religião, há a fé, a crença em algo irrevogável. Ótimo. Desculpa, é a verdade. Tá?
A ciência te dá a verdade. Tá. Professor, a Fabíola colocou o seguinte, que o professor ela teve um professor que disse que a ciência, quanto à religião, há a fé, a crença em algo irrevogável, a crença em algo irrevogável, é a verdade. A ciência te dá a verdade, que é a verdade até que se prove o contrário. Você pode... Exatamente. Se provar, teremos uma nova verdade. A ciência dá uma... Exatamente. A ciência dá uma verdade que nós admitimos transitória. Deixa eu dar um exemplo. Em 1904, Linus Pauling ganhou o Prêmio Nobel de Química por causa da teoria do octeto. Ele mostrou que compostos que tinham 8 elétrons no último não formavam outros compostos, porque aqueles 8 elétrons estavam com 4 pares parificados. Então, não podia formar compostos. E, por isso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Química. Em 1961, portanto, se contar 7 anos depois, Neil Bartlett, trabalhando na Universidade da Colômbia Britânica, sintetizou o primeiro composto de gás vapor. Ele fez o seguinte raciocínio: se eu conseguir oxidar a platina, e todos nós, mesmo com pouco conhecimento de química, sabendo que a platina é um metal muito pouco oxidável, não enferruja como o ferro, ela é mais inoxidável do que, por exemplo, o ouro, a prata. A platina é maior, mais nobre. E ele disse: se eu conseguir oxidar a platina, eu vou conseguir reduzir o xenônio. E ele era aluno de doutorado, não era doutor ainda, na universidade no Canadá, na British Columbia. Ele sintetizou o hexaclorplatinato de xenônio. Alguém vai dizer: então o Linus Pauling estava errado? Negativo, o Linus Pauling não estava errado. Com os conhecimentos de então, era o que se sabia. O que Neil Bartlett fez? Ele não acreditou que está escrito, é assim, e eu vou acreditar que é. Não, eu não vou acreditar que é assim. Eu vou tentar modificar. Existem coisas que nós acreditamos porque é uma tradição. A minha avó tinha essa religião, eu continuo sendo a religião da minha avó. A minha bisavó tinha essa religião. Eu tenho um grande amigo, alguém está dizendo, que ele é dessa religião, e eu admiro ele, é um cara inteligente, um cara sábio, ele é dessa religião, então eu vou ser também dessa religião. Quer dizer, então, nós acreditamos em verdades transitórias. Na religião, nós acreditamos em verdades eternas. Professor, vou colocar aqui um questionamento feito pela a Francilaira Roseno e o Alexander Fernando. Eles colocam o seguinte, que quando se observa os caminhos enfrentados pela escola, dentro do viés que compõe o seu contexto histórico, observa-se que mesmo diante os grandes esforços realizados desde os anos 70, que buscam entender a oferta do ensino básico, destacado por diversas mudanças, por sua vez, parecem não ter sido possível de ser acompanhados pela formação docente. Isso fica destacado, segundo eles, na qualidade da escola pública, que, de longe, infelizmente, tem apresentado níveis baixos de rendimento nos últimos anos. Os alunos colocam ainda que, considerando esses pontos, mediante as alternativas existentes, como atualmente a modalidade de ensino remoto, consequência da pandemia do coronavírus, como transformar o curto tempo necessário, transposto por alguns calendários, em produtividade resultante de aprendizagem e espaço de humanização. Em outras palavras, no meu entendimento, a Laira e o Alex colocam exatamente esse viés que vivemos aí em tempos de pandemia, com aulas remotas,
especialmente no Instituto Federal, que com um calendário professor muito condensado, além da condição de ser remoto, o ensino nessa condição, com todas as suas limitações, que sabemos que ela nos dá, ela está sendo ministrado, está sendo discutido tudo em tempo muito, muito pequeno, né? A gente está com um semestre aí em 2 meses. E eu acho que é uma essa coisa interpretação que eles colocam. Uma coisa que a gente pode dizer para a Laila e para o... Alexander. Como é o nome do outro? E para o Alexander, que cada vez mais nós enxergamos o quanto, nesses tempos pandêmicos, aumentou a diferença entre ricos e pobres. Se aprofundou essa vala de pobres e ricos. Por quê? Os ricos tiveram os recursos, têm internet em casa. Se tem 3 filhos, vai lá e compra mais 2 computadores ou mais 3 computadores para cada um poder assistir às suas aulas. Cada um tem a sua peça, aqui é uma sala de estudos. Pensem como é que é na maioria dos lares periféricos, onde não tem internet, onde muitas vezes nós toda hora estamos dizendo e lave as mãos com sabão e não tem água, ou cada vez mais tem no máximo às vezes um smartphone para toda a família. Agora é a minha hora de aula, agora é a tua hora de aula. É claro que por que os donos das escolas particulares fizeram um grande lobby para ter o Enem nas datas que o governo queria, e mesmo tendo faltado mais da metade dos alunos, muitos alunos não podendo entrar em sala de aula, que planejamento foi esse? Se falta mais da metade, não tem lugar para mais 1 ou 2 entrarem? De que jeito? Isso não dá nem para explicar. E o ministro da Educação vai lá e diz que foi um sucesso a primeira parte do Enem e vai ter a outra. Por quê? Porque as escolas particulares têm que ter um novo ano letivo com urgente. Para quê? Para os pais pagar as matrículas e pagar as matrículas, os donos das escolas ganharem dinheiro. Vejam o quanto nas escolas públicas isso é mais complicado. Veja, por exemplo, a situação dos institutos federais, que são talvez a das coisas mais significativas e importantes criadas no governo do presidente Lula e do governo da presidente Dilma. Principalmente isso nós temos que acreditar ao Haddad. Esses institutos federais têm uma pressão tal que eles não podem chegar e dizer, bom, agora vamos dar uma aula remota, o assunto é esse, olhe nos seus computadores. Nem todos têm computador, nem todos têm energia elétrica em casa, nem todos, etc, etc, etc. Então, vejam essa realidade. Pegando um exemplo, mesmo numa cidade capital de estado, como vocês são, sabem que tem dificuldade se comparado com os das escolas particulares. Eu acho que eu não respondi bem a pergunta, mas eu quero dizer que se aprofundou o fosso entre pobres e ricos. Não apenas nas escolas, aqueles que hoje, em vez de estão morando numa casa linda da praia, tendo lá os melhores recursos, trabalhando home office, diferente daquele cara que ainda precisa pegar o ônibus de madrugada para chegar em tempo, porque ele não pode trabalhar em home office, porque onde ele mora não tem condições físicas de ter home office. Ele não pode alugar uma casa na beira da praia e dizer agora eu estou aqui na beira da praia, trabalhando um pouco mais, etc. Não. Eu só acrescento, professor, que eu creio que realmente essa é a realidade que você colocou, e creio que, assim, eu vejo que a gente precisa dar incentivo, né, para esses alunos, de alguma forma, entender que a gente precisa acreditar que
que a gente está tendo prejuízos, sabemos disso, né? Que esse ensino remoto, essa condição que a pandemia nos colocou, mas que a gente não desista, né? Eu acho que, de alguma forma, a gente vai sair como docentes, né? Eu creio que a gente vai estar aprendendo muito, e eles, como futuros professores, também estão aprendendo muito, né? Talvez o conteúdo, né? Talvez a aprendizagem dos conteúdos esteja realmente sendo sacrificada, mas eu quero crer que existe lados aí dessa onda toda que pode, né, ser olhada, né, de uma forma que a gente possa encontrar formas de seguir, né, e encontrar formas de rever esses prejuízos todos, né, até porque, como você colocou, né, nós, em escola pública, né, nós temos um público que está em condição, publicamente, em condição realmente de menor atendimento, de menor, em todos os aspectos, menos assistida. Mas, assim, eu quero dar aí para os nossos alunos, para a Laira, para o Alex, né, assim, um incentivo de acreditar que existe nisso tudo alguma coisa boa, que a gente vai a partir daí, construir, né, pelo menos aí uma experiência que vamos levar para a nossa vida, e que a gente possa traçar planos para recuperar tudo isso que foi perdido nessa pandemia, né? Eu vou pedir, Eu professor... acho que eu só um pouquinho um comentário na tua frase. Eu vou talvez trocar uma palavra. Os conteúdos que foram sacrificados. Não, esses conteúdos que não foram dados, amanhã depois são esquecidos. Eu uma vez aprendi quais eram os afluentes do rio Amazonas na margem direita, depois na margem esquerda. Vou dizer que nunca me serviu para grande coisa esse conhecimento. Sim, E tantas coisas que eu aprendi que não servem para nada. Então, faltou algum conteúdo? Faltou, mas ele não é relevante. Quem é que diz que tem que saber o que são isótonos, o que são isótopos e o que são isóbaros? Isso não serve fora para dizer, dados seguintes pares de nuclídeos, diga quais são isso, aquilo, etc. Isso não faz importância não saber. Eu acho que o conteúdo não é o importante. Alguém diz, mas para todas as coisas eu preciso ter um conteúdo. Preciso, mas se eu não tiver, tem outro. Então, tá, desculpe eu tirar o sacrifício. Não, creio muito seriamente nisso, que agora a coisa que a gente deve pensar menos é no conteúdo. Eu acho que a gente tem que pensar muito mais no que a gente está construindo como pessoas aqui dentro desse processo todo. Eu acho que nossos alunos precisam muito disso. Perfeitíssimo. Tá? É isso aí que tu disseste, é o que temos que fazer. Tinha alguém que estava pedindo, acho que foi a Ana. A Ana Beatriz, pode falar, Beatriz, se você quer fazer a sua colocação, fique à vontade. Você pode ativar seu áudio. Oi, boa tarde. Estão conseguindo me ouvir? Estamos ouvindo muito bem. Chassô, eu estou com uma pergunta aqui que ela vai envolver mais a parte das tecnologias, né? Que as novidades que as escolas podem trazer. Uma nova cara para a escola são as reformulações espaciais de sala de aula, né? Mudar as carteiras de lugar, fazer uma configuração diferente. Uso de tecnologias como os computadores e celulares também são outras novidades que a escola pode trazer. Porém, ainda é muito precária essa utilização, e acredito que seja devido à formação de professores pouco voltada para essa área de tecnologias. Agora que estão surgindo novas disciplinas com essa visão. Recentemente, né, vou dizer minha experiência, que agora que eu consegui ter na minha graduação, eu tive no meu primeiro período tecnologias de educação. Foi uma disciplina relativamente útil, que me agregou conhecimento para utilizar essas tecnologias,
porém eu ainda senti uma certa deficiência em aplicar essa tecnologia dentro de sala de aula para os alunos, para explicar o conteúdo. E aí a gente percebe que nos alunos também, já devido a essa carência de material, de infraestrutura mesmo, já é mais difícil com que eles tenham essa habilidade de usar essa tecnologia. E às vezes também a ingenuidade. Os que têm acabam se acomodando apenas em redes sociais e informações que muitas vezes são muito fáceis, porém não confiáveis, como algumas fake news que existem. E às vezes alguns sites de ensino que pegam apenas qualquer informação, pegam ela bem resumida para o aluno só ler, copiar e colar. E aí é uma proposta para uma nova escola que os professores se aproveitem dessa tecnologia e façam mesmo uma alfabetização científica e tecnológica, para que os alunos aprendam a usar a tecnologia de forma que eles aprendam ciência. Uhum. E aí eu queria saber do senhor quais seriam pontos importantes para que essa escola ela tenha essa reformulação, que ela consiga trazer para o professor e para o aluno esse lado mais urgente, né, de tecnologia que essa pandemia nos trouxe, e além do quão ela pode ser útil para a educação. Perfeito, Ana. Eu vou sublinhar duas coisas no teu pedido final. Que coisas eu podia trazer? A primeira, vamos olhar rapidamente, sem o tempo, nós não temos mais muito tempo, mas vamos olhar rapidamente a origem da escola no século XVI e a origem da universidade no século XII. Eu poderia falar sobre isso aqui uma tarde inteira, mas eu vou falar 2 minutos, que eu acho que vai ser o suficiente. Quando se pergunta, numa visão centrada na Europa, e nós temos toda a nossa formação eurocêntrica de Europa, quando é que começou os tempos modernos, quando é que terminaram a Idade Média? Há uma série de datas para isso. Pode ser, por exemplo, a queda de Constantinopla, a descoberta da América, a invenção da imprensa e outras coisas mais. Eu tenho um outro fato que eu acho que foi muito importante. Eu diria a data de 31 de outubro de 1517, quando um monge agostiniano da Igreja Católica Romana, ainda na Igreja Católica Romana, chamado Martinho Lutero, afixou na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses. Ele não queria separar a igreja alemã da igreja de Roma, mas terminou separando. E, como consequência, ele fez uma reforma muito grande na igreja reformada, por isso que são as igrejas reformadas, a reforma luterana, por exemplo, em que a primeira coisa foi os cultos serem em língua do país, ou seja, não era mais em latim, como toda parte, na Alemanha era em alemão, na Holanda era em holandês, na Suécia era em sueco, a língua do país. E ele traduz toda a Bíblia do latim para o alemão, ele vai nos portos, vai nos mercados, para ver como é que o povo falava, e fez, então, uma Bíblia que as pessoas podiam ler. Os hinos religiosos, a Igreja Católica Romana continuou com o latim, ele faz, por exemplo, na Alemanha, em alemão. Mas o pastor dizia, canto número 35, e as pessoas nem pegavam o livro para olhar o canto 35, ou se até pegavam de perna para o ar. Por quê? Porque ninguém sabia ler. Então, Lutero teve uma imensa decepção. Ele traduz a Bíblia, traduz o inário, e ninguém lê porque são analfabetos. Ele forma, junto a cada igreja reformada, uma escola. E mais um detalhe, uma escola pública. Então, a escola nasce como ela é hoje, no século XVI. Não que antes não houvesse escola, antes havia ensino para alguns privilegiados, alguns tutores, algumas coisas. Mas essa escola que surge no XVI é o modelo que nós temos de escola hoje. A universidade também nasce na igreja no século XII. Então,
Universidade no século XII, escola no XVI. E é claro que entre os que iam para a universidade, como é que eles iam? Um estudo separado, individual. Mas agora nós temos, a partir do 16, escola. Mas, atenção, e aí vem a primeira coisa que eu disse que eu ia trazer, respondendo a tua pergunta. Essa escola e essa universidade continuam sendo dogmáticas. Tu ouve, eu não estou pedindo para tu olhar, criticar os teus professores, mas ouve. Ninguém diz pode ser, ninguém diz talvez, ninguém diz é provável. Todos dizem é assim. Vamos pegar um exemplo. O Brasil foi descoberto por Cabral. Ninguém diz o Brasil provavelmente foi descoberto por um navegador português de nome Cabral. Não. É assim. Quer dizer, a primeira coisa, nós temos que abandonar essa escola dogmática, essa escola que ensina os conteúdos como se fosse uma coisa de fé. Tem que ser assim. Não, pode ser, talvez, é provável. Então, primeira característica da escola e da universidade, olhem vocês, enquanto professores, enquanto alunos, o que vocês ouvem mais? É assim. A segunda coisa, e essa é um pouco mais radical, e se nós não propusermos coisa radical, nós não vamos fazer nada diferente quando terminar a pandemia, nós vamos querer voltar como era antes. Já vimos que não adianta voltar como era antes. A outra coisa é, cada vez mais, nós pensarmos em assuntos, em posturas indisciplinares. A indisciplina. Não existe nenhum conhecimento que é só química, ou não existe nenhum conhecimento que é só física, ou é só matemática. Todos os conhecimentos têm que olhar com o concurso da física, da química, da biologia, da matemática, da filosofia, da geografia. Qualquer assunto que eu vou dar, eu tenho que pensar que eu tenho um conjunto de conhecimentos capazes de entender aquilo que está sendo dado. Então, não tem isso aqui é química, isso aqui é física. Não, isso aqui tem... A química pode explicar isso, mas tem que saber física e saber isso. Então, cada vez mais, assumir propostas indisciplinares. Duas coisas em cima da tua belíssima pergunta. Primeira, aprendermos a não sermos dogmáticos. Aprender e dizer pode ser, talvez. Olha, parece que é provável. E a segunda coisa, cada vez mais, pensar em propostas indisciplinares. Professor... Talvez eu perca o emprego. Professor, eu acho que... Eu creio que muitas das coisas que a gente, enquanto professor e enquanto aprendentes, assim, nessa vida de docente, aprendemos a ser humildes diante de tanta fartura de conhecimento, de informação. E essa humildade, ela quebra esse dogma, né, de que eu sou o dono da verdade, de que o professor está ali para fazer depósito de conteúdos e conhecimentos. E quando a gente assume essa característica humilde de ser alguém que está ali, né, trazendo questionamentos, alguém que está ali, tanto quanto os nossos alunos, né, buscando respostas. E a forma como a gente encontra essas respostas, para mim, é muito mais interessante numa sala de aula, discutindo com os alunos, abrindo livros, debatendo, fazendo essas discussões que, como aqui a gente está propondo. Assim, eu vejo isso grandemente como sendo a proposta, né, para a gente poder entender que a gente é pequeno diante de tanta magnitude, né? Nós somos apenas um professor, mas esse apenas não no sentido pejorativo. Eu entendo que quando a gente entende que a gente é apenas um professor, a gente entende a nossa humildade
de fazer pequenas transformações dentro da nossa sala de aula, e dentro do nosso contexto escolar. E a cada aluno que a gente consegue, né, ou auxilia nesse processo de transformação, né, porque assim como muitos, eu creio que a educação ela é transformadora. Então, essa pequena contribuição que em 50 minutos, em 2 encontros semanais apenas dentro da escola com aquele grupo, podem ser muito mais valiosos do que a gente pensa, né? E aí acho que quando a gente entende essa valiosidade, eu acho que quando a gente falou ali agora há pouco que não é o conteúdo mais importante, mas a gente entender que tem tanta coisa importante sendo analisada, quando eu vejo na minha turma alunos que terminam a aula e que aquele aluno continua ligado ali, aí eu disse, o que aconteceu que esse aluno ainda está aqui? Eu começo a pensar, esse aluno saiu, deixou o computador ligado, pensando ao celular, para dizer que está presente, mas não está. E o que ele ganha com isso? Eu imagino, né? O que ele ganha com isso? Então, mais importante do que o conteúdo para mim naquele momento, foi aquele comportamento daquele aluno que ele precisa mudar, e entender que ele fazer de conta que está numa aula não vai levar ele a lugar nenhum. Ele fazer de conta que está nessa palestra para receber um certificado não leva ele a lugar nenhum. E são essas pequenas contribuições. Eu lembro que um amigo meu disse assim, ele conta para mim isso, e eu acho muito interessante, que numa viagem internacional para um congresso, ele chegou lá e recebeu o certificado de participação no evento, no credenciamento. Isso lá na Alemanha. E ele, como um bom brasileiro, ficou chocado, né? Como é que vocês estão dando certificado de participação nesse evento, se ainda nem aconteceu, ainda vai acontecer? E se eu não assistir o evento? Se eu receber esse certificado aqui no credenciamento e nem assistir esse evento? E a pergunta que a pessoa fez foi, mas por que você não ia assistir? Então, a gente se pergunta, como é que eu entro numa sala? Como é que eu entro numa palestra? Como é que eu me matriculo? Como é que eu faço uma tremenda seleção, que é o Enem, para entrar numa universidade? E por que eu não quero me propor, né, a aprender, a trocar experiências, a sair dali uma pessoa melhor? Né? Então, acho que muita coisa, professor, muita coisa nós precisamos construir, além de trabalhar conteúdos em sala de aula, e aprendermos, né, dentro desse processo, que os nossos alunos ainda são, mesmo desde o maternal até o nível superior, pós-graduação, eles ainda apresentam, em sua magnitude, grau de heterogeneidades que nós precisamos também trabalhar, né? Acho que a autonomia ela é uma construção constante, é uma busca constante que a gente tem que ter, e eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno buscar, né? Ir atrás e conseguir, dentro de tantas dificuldades, ele conseguir superar todos esses obstáculos. E aí os bons exemplos a gente olha para todo lado e vê. A gente precisa destacar, né? Uma vez um professor de psicologia me disse assim, mas você está na parada de ônibus. O ônibus vem, eu moro aqui, professor, em Timon, né? Do lado de Teresina. E se eu estiver numa parada de ônibus, eu não vou ver se o ônibus do Mocambinho, se o ônibus do Disseu passou. Eu vou ficar ligada. Então, a Bia colocou aí sobre a aula de tecnologias. Talvez, Bia, agora, a tua atenção, a nossa atenção, deu valor à aula de tecnologias na educação. Então, quando a gente é chamado, né, a gente vai ter que buscar, a gente vai ter que encontrar. E aí é isso que eu acho que nós temos que formar alunos capazes de fazerem essa busca, preparados para, quando serem chamados, terem subsídios para achar o que eles procuram. Nem que seja bater na porta do professor Chassot e dizer, professor, eu não sei o que eu vou fazer, vou dar uma aula aqui sobre alfabetização científica, e como é que eu faço?
Então, o aluno que fica ali inerte, esperando o mundo cair, e ele dizer, eu não vou conseguir dar essa aula, não é esse aluno que nós estamos preparando. Eu acho que é esse o aluno que a gente quer, é aquele que pelo menos sabe ir atrás e buscar, encontrar caminhos, e os melhores, né, os mais frutuosos, os mais elevados possíveis. Na minha humilde opinião, acho que a gente precisa formar professores e trocar essa energia para que os nossos professores sejam capazes de não se contaminar com o ambiente escolar, que muitas vezes chega na escola, está aquele ambiente poluído, o professor que já disse que não vai mais ensinar aquela turma porque aquela turma não quer nada, e ele diz na cara do aluno, aprendente, do futuro professor, ele diz, olha, fosse você procurava outra coisa. É muito triste, professor, você vê um professor dizer para um futuro professor, um aprendiz de professor, para ele traçar outro caminho. E a gente precisa encontrar. Eu vou pegar uma palavra-chave tua de novo. E essa, de uma maneira muito positiva, a humildade. A humildade. Isso pode, de novo, ter coisa que nem vocação, humildade, pode ter um ranço religioso. Não nos preocupemos com isso. A universidade, a academia, em geral, é um lugar do desfile de vaidades. Uhum. Nós não aprendemos a ser isso. Tem um professor, aquele que olha o seu látis de manhã e diz assim, látis, látis meu, diga-me se pode haver alguém melhor do que eu. Quer dizer, é o vaidoso. É. Eu acho que tu nos fizesses um chamamento especial a sabermos na universidade o quanto nós temos que ser humildes. Eu acho que isso é importante. E humildes não significa não poder ser revolucionário, não significa não poder ser inovador. Humilde é saber que nós não sabemos quase nada do muito que nós temos ainda que aprender. Eu não sei como é que nós estamos no Professor, tempo. Infelizmente, eu tenho ainda outras questões, mas eu peço desculpas, mas os alunos fizeram outros questionamentos, a gente pode estar enviando para você esses questionamentos dos alunos, e a gente, em outra oportunidade, você está colocando, porque a gente já está com o tempo, né, já estourado, são 17h12, agradecer fortemente, né, a todos, e passar para você uma palavra final. 26. Convida para o dia 26 primeiro. Sim. Eu queria que você desse uma palavra final, ou eu faço logo o convite. Posso fazer? A minha palavra final é uma só. O que nós vamos fazer com o que nós ouvimos aqui hoje de tarde para que nós tenhamos um mundo mais igual, com menos diferenças? Temos que lutar por isso. Se nós não lutarmos por um mundo mais igual, um mundo com menos diferença, um mundo mais justo, não vale a pena. Meu convite é ajudar-nos a fazer um mundo diferente. Muito bem, professor. Então, eu queria fortemente agradecer a presença de todos, agradecer essa contribuição que o professor Chassot está dando aqui para a nossa formação, né, a formação inicial dos estudantes do IFB, todos os convidados aqui presentes, para a nossa formação continuada, né, enquanto docente, eu me sinto sempre aprendiz. Gostaria de convidar todos para nosso próximo encontro, que será na terça-feira, às 18h, né, professor? Nesse encontro, a gente vai estar assestando os óculos, né? Como a proposta, o professor Chassot traz aí para a gente, né? Uma outra oportunidade para a gente estar aqui colocando em discussão mesmo, né? Colocando aqui uma outra abertura, né? Outra possibilidade de ver o mundo, né? Assestando os óculos com 2 S, assestando com 2 S, para ver o mundo. E terça-feira, às 18h, tá? A gente vai estar... Nesse canal.
Isso, acompanhem lá pelo site, desculpa, pelo Instagram do labdec.ifp. A gente vai estar divulgando por lá e nas redes sociais. E, além dessa, nós teremos outras propostas. Acompanhem aí o link tanto do nosso Instagram como o Instagram do professor Chassot. E a gente vai estar divulgando aí nas redes sociais, não só esse encontro, mas outras propostas do Laboratório Didático de Ensino de Ciências para este mês de janeiro e futuramente fevereiro e outros meses aí que a gente vai enfrentando aí com essas atividades à distância, que, ao meu ver, elas estão enriquecendo muito o nosso cenário, tá? Estão sendo... Dois pequenos avisos. Quem quiser o texto, o meu e-mail, o meu é achassot@gmail.com. Já coloquei lá, professor. Coisa, dá uma aderir no YouTube, porque isso conta pontos. Certo. Então, tá. A gente vai disponibilizar essa gravação, tá? Depois lá no canal do YouTube, e aí todos poderão rever ou divulgar também, dar lá uns likes. A gente vai estar tentando aí, professor, fazer o que a gente pode fazer com uma sementinha, plantando aí nessa formação para a gente continuar aí a luta. Muito, muito obrigada. Sinta-se beijado e abraçado, todos. Obrigado. Tchau. Obrigada, professor. Tchau.